Há uma linha invisível, porém indestrutível, tecida com as linhas da história, da biologia, da teologia e do comportamento humano. Uma linha que começa na poeira da Judéia do século I e termina no barro congelado da Polônia do século XX. Vezes nos dizem que o Holocausto foi uma anomalia, um surto de loucura coletiva, capitaneado por um ditador austríaco de bigode curto, um raio em um céu azul, um desvio bizarro no curso da civilização ocidental. Mas a história não dá saltos. O ódio não nasce no vácuo. Para que milhões de pessoas normais, pais de família, professores, médicos, fechassem os olhos ou participassem ativamente da aniquilação industrial de 6 milhões de judeus, o terreno da psique europeia precisou ser arado, adubado e cultivado por quase 2000 anos. Bem-vindos ao Ateu em Análise. Hoje, não vamos apenas ler a história, vamos dissecá-la sob as lentes da psicologia, da sociologia, da biologia evolutiva e da teologia. Vamos examinar como um cisma sectário dentro do judaísmo do primeiro século se transformou em um dogma, como esse dogma se tornou uma instituição e como essa instituição forneceu a infraestrutura moral e psicológica para o maior genocídio da história humana. Para entender Auschwitz, precisamos primeiro entender Jerusalém. A lente histórica nos obriga a olhar para as origens do cristianismo, não como a fundação de uma nova religião universal, mas como uma disputa fratricida. Jesus de Nazaré nasceu judeu, viveu como judeu e morreu como judeu, crucificado por um crime político contra o Império Romano. Seus primeiros seguidores eram uma seita apocalíptica judaica. No entanto, à medida que as décadas do século I avançavam, duas coisas cruciais aconteceram. Primeiro, os judeus se rebelaram contra Roma no ano 66, resultando na destruição do templo em 70 d.C. Roma passou a ver o judaísmo como um elemento subversivo e perigoso. Segundo, a seita de Jesus falhou em convencer a maioria do seu próprio povo de que o Rabi crucificado era o Messias prometido, voltando-se então para o mundo gentil, os não-judeus. Aqui entra a lente da teologia política. Para que a nascente igreja cristã sobrevivesse no Império Romano, ela precisava se dissociar dos judeus rebeldes e, mais criticamente, isentar o Império Romano da morte do seu Salvador. Como você converte um romano se você diz que as autoridades romanas assassinaram seu Deus? A solução teológica foi uma das mais mortais manobras de relações públicas da história: a transferência da culpa. Nos Evangelhos, escritos décadas após a morte de Jesus, vemos a progressiva absolvição de Pôncio Pilatos, o brutal governador romano, e a crescente demonização das autoridades judaicas. É no Evangelho de Mateus que encontramos a frase que derramaria oceanos de sangue: "O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos." Mateus 27:25. No Evangelho de João, os judeus deixam de ser um grupo étnico ou religioso e passam a ser retratados como as forças cósmicas das trevas, filhos do diabo. O conceito de deicídio, os assassinos de Deus, havia nascido. Um conceito que tirou a culpa de um império político e a colocou nos ombros de um povo inteiro, por todas as gerações. Assim que o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano no século IV, o antijudaísmo deixa de ser uma disputa teológica para se tornar uma política de Estado. Mas como a sociedade abraça isso de forma tão visceral? A sociologia nos dá a resposta através da dinâmica de endogrupo e exogrupo. O sociólogo Emile Durkheim argumentava que as sociedades criam solidariedade através da definição do que é sagrado e do que é profano. Para que a Europa cristã, a cristandade, pudesse forjar uma identidade coesa, ela precisava de um contraponto, o outro. O pensador René Girard expande isso com sua teoria do bode expiatório. Quando uma sociedade enfrenta tensões internas, pestes ou crises econômicas, a violência mimética ameaça destruir o grupo de dentro para fora. A cura sociológica é desviar essa violência para um alvo vulnerável, marginal e minoritário. O judeu europeu era o bode expiatório perfeito.
Eles estavam fisicamente presentes em toda a Europa, mas teologicamente e culturalmente alienados. Eles rejeitavam o Deus adorado por seus vizinhos, ao marginalizar os judeus, proibindo-os de possuir terras ou participar de guildas profissionais. A sociedade cristã os empurrou para a única profissão permitida: o empréstimo de dinheiro a juros, a usura, que era pecado para os cristãos. Ao forçar os judeus ao papel de cobradores de dívidas, a estrutura sociológica garantiu que eles não fossem apenas odiados por razões teológicas, como assassinos de Cristo, mas também ressentidos por razões econômicas. Da cruz a Auschwitz, o caminho foi reto. Desmontar esses alicerces é a garantia de que não permitiremos o próximo campo de extermínio. A estrutura da sociedade feudal europeia foi desenhada, de forma consciente e inconsciente, para manter o judeu como a antítese do cidadão de bem. Mas por que o ódio assumiu formas tão macabras? É aqui que descemos ao nível mais basal do ser humano: a biologia evolutiva e a psicologia. A mente humana evoluiu nas savanas africanas em pequenos grupos de caçadores-coletores. Nosso cérebro é hardwired, programado, para o tribalismo. Confiar na nossa tribo garantia a sobrevivência. Confiar na tribo vizinha podia significar a morte. No entanto, o antissemitismo apresenta uma mutação particular do tribalismo. Ele utiliza um dos sentimentos mais poderosos da evolução humana: o nojo. A biologia evolutiva descreve o nojo como o sistema imunológico comportamental. Nós evoluímos para sentir repulsa por coisas que carregam patógenos, cadáveres, fezes, fluidos corporais, pessoas doentes. Ao longo da Idade Média, a retórica cristã começou a associar os judeus não apenas ao erro teológico, mas à doença física e à impureza demoníaca. Quando a peste negra dizimou a Europa no século XIV, a psicologia do terror ativou o sistema de detecção de patógenos da população. Quem causou a doença? O outro. Surgiram os libelos de sangue, a crença alucinatória de que judeus sequestravam crianças cristãs para usar seu sangue na fabricação do pão ázimo, matzah. Eles foram acusados de envenenar os poços. Preste atenção nisto. Quando você convence a psicologia humana de que um grupo específico de pessoas não é apenas um inimigo, mas um vírus, um parasita ou uma infecção no corpo social, você desativa a empatia. A empatia evoluiu para ser aplicada a membros da mesma espécie. Quando a teologia e o folclore rebaixam os judeus à categoria de pragas ou demônios, matá-los deixa de ser um assassinato na mente do perpetrador. Passa a ser higiene, limpeza. A linguagem do antissemitismo não é apenas sobre raiva, é visceralmente baseada no nojo. E o nojo desumaniza com uma eficiência que o ódio sozinho jamais conseguiria. Chegamos então ao século XVI. A Renascença, a invenção da imprensa, a Reforma Protestante. Poder-se-ia pensar que a razão começaria a dissipar as trevas do antijudaísmo medieval. Ocorreu exatamente o oposto. Martinho Lutero, o grande reformador da Igreja, aquele que desafiou o Papa e traduziu a Bíblia para o alemão comum, tinha uma expectativa de que, ao purificar o cristianismo dos dogmas católicos, os judeus finalmente se converteriam em massa à sua nova igreja. Quando os judeus previsivelmente mantiveram sua fé milenar e o rejeitaram, o desapontamento de Lutero se transformou em uma fúria maníaca. Em 1543, Lutero escreveu um tratado chamado Sobre os Judeus e Suas Mentiras. Não era um texto teológico brando, era um manual de destruição. Ele aconselhou os príncipes alemães a queimarem sinagogas e escolas judaicas, a destruírem as casas dos judeus, a confiscarem seus livros de oração, a proibirem seus rabinos de ensinar sob pena de morte e a forçarem os jovens judeus a trabalhos forçados. Lutero não criou o antissemitismo alemão, mas ele lhe deu uma sanção divina, uma base linguística e cultural inquestionável. 4 séculos depois, quando o partido nazista subiu ao poder, eles não precisaram inventar a roda. Eles apenas reimprimiram os textos de Martinho Lutero.
O clero alemão protestante não precisou buscar justificativas para apoiar a perseguição hitlerista. A justificativa já estava sentada no altar da sua própria fundação. Com o Iluminismo, o século XVIII e o século XIX, a Europa ocidental começou a se secularizar. A religião foi perdendo seu poder absoluto sobre o Estado, e a ciência passou a ser a nova divindade. Foi aqui que ocorreu a mutação mais perigosa do vírus do ódio. A sociedade estava deixando de odiar por razões místicas, mas o sentimento sociológico e psicológico de aversão ao judeu, cultivado por 1800 anos, ainda estava lá, intacto, em busca de uma nova roupagem que soasse moderna. E a pseudociência forneceu essa roupagem. O antijudaísmo teológico dizia: nós te odiamos porque você rejeita nosso Deus. Converta-se, seja batizado, e você estará salvo. A perseguição tinha uma válvula de escape: a assimilação. Porém, com a apropriação indevida e perversa da biologia evolutiva e da genética no século XIX, o chamado darwinismo social, o judeu deixou de ser uma categoria teológica para se tornar uma raça biológica. Surgiu o termo antissemitismo em 1879, cunhado por Wilhelm Marr, para dar um tom científico ao velho ódio. A tragédia do antissemitismo racial é que ele fechou a válvula de escape. Não importava mais se um judeu era secular, ateu, ou se sua família havia se convertido ao cristianismo gerações antes. O pecado não estava mais na sua crença, mas no seu sangue, no seu DNA. Uma vez que o dogma teológico do deicídio se transformou na pseudociência do determinismo biológico, o terreno estava pavimentado para o extermínio. Você não pode batizar um gene, você só pode erradicá-lo. E assim, chegamos ao abismo moral do século XX. Auschwitz não foi a antítese da civilização europeia, foi a sua síntese macabra. Auschwitz uniu a estrutura sociológica de segregação e guetos criada na Idade Média. Uniu o gatilho psicológico evolutivo de tratar humanos como vermes e bactérias, amplamente utilizado na propaganda nazista. Uniu a tecnologia industrial moderna e, no seu cerne, uniu o silêncio complacente de uma Europa cristã que havia sido ensinada, domingo após domingo, geração após geração, que aquele povo era maldito por Deus. Quando os trens partiam para os campos de extermínio, a vasta maioria da população cristã europeia não protestou. Não porque fossem monstros sádicos de nascença, mas porque a teologia havia cauterizado sua empatia. Como a biologia nos mostra, é fácil ignorar o sofrimento de um outro quando seu cérebro foi treinado pela cultura e pela religião para ver esse outro como a raiz de todos os males. O Holocausto foi a secularização de um dogma religioso. Hitler operou a máquina, mas a Igreja construiu o motor. Os nazistas utilizaram o ódio que encontraram pronto. Sem os 2 milênios de ensino cristão sobre os judeus como deicidas, profanadores, usos rários e servos do diabo, o antissemitismo de massas não teria oxigênio para queimar. Na perspectiva de um ateu em análise, o estudo da raiz bíblica do antissemitismo não é apenas um exercício de acusação histórica. É um aviso atemporal sobre a mecânica do dogmatismo. Quando atribuímos infalibilidade divina a textos escritos por homens no meio de disputas políticas, blindamos esses textos da crítica racional. O Evangelho de João e as Epístolas não são a palavra inerrante do Criador do Universo. São as estratégias de sobrevivência política de uma seita no primeiro século. Mas quando bilhões de pessoas são ensinadas que essas palavras são a verdade absoluta, as consequências, como a história atesta, são fatais. O antijudaísmo nos ensina como a mente humana é vulnerável. Mostra como a nossa biologia tribal pode ser hackeada pela sociologia, justificada pela teologia e executada pelo Estado. Da cruz a Auschwitz, o caminho foi longo, mas reto. Desmontar esses alicerces e examinar o passado sem as vendas da reverência religiosa não é desrespeito à fé alheia.
É a única garantia de que, ao compreendermos os demônios da nossa própria natureza humana e das nossas construções mitológicas, não permitiremos que eles construam o próximo campo de extermínio. Nós sobrevivemos à história entendendo-a, não a adorando. Se este vídeo trouxe clareza ou provocou reflexões importantes para você, eu peço que apoie o esforço e a pesquisa do nosso canal. Deixe o seu like neste vídeo. Isso não é apenas uma métrica, é o que sinaliza para o algoritmo que o pensamento crítico e a análise histórica rigorosa ainda têm espaço e relevância. Inscreva-se no Ateu em Análise e ative o sino de notificações para não perder nossas próximas investigações. Compartilhe este material com aqueles que não têm medo de pensar de forma livre, pautados na razão e nas evidências. E claro, a seção de comentários logo abaixo é o nosso fórum. Traga seus argumentos, suas dúvidas e a sua perspectiva. O debate racional e respeitoso é o que nos move. Obrigado por nos acompanhar até aqui. E lembre-se, a dúvida não é uma falha moral. Ela é o princípio de todo o conhecimento. Até a próxima análise.